Eu quero falar para aqueles que estão em estado de angústia de alma, aqueles que não desejam mais viver, ou que pensam assim e dizem: eu não quero mais viver, maldito é o dia que eu nasci. Talvez você já passou por isso, está passando, ou vive em estado de angústia tão grande que não deseja mais viver. A Bíblia está repleta de homens que passaram por isso. E talvez você está assim. Você está em um estado de angústia, de decepção, de frustração com esse mundo, com essa vida, com a sua própria vida, que você não vê mais valor na vida, não vê mais significado para a vida, não vê mais sentido na vida, não vê alegria alguma de viver nesse mundo, caminhar por esse mundo, participar das atividades deste mundo. Talvez isso seja fruto de um quadro depressivo que você esteja e nem saiba. Ou você tem consciência que é uma depressão que você vive e por isso você perdeu a alegria de viver. Isso aconteceu com Jó. Jó, depois que sofreu todas aquelas tribulações, ele recebeu a notícia da morte de todos os seus filhos. Recebeu a notícia do roubo de todo o seu gado, camelos, cabras, bois. Recebeu a notícia que toda sua plantação e todas suas riquezas foram queimadas. E como não se bastasse, no dia seguinte foi ferido de úlceras e chagas da planta do pé ao alto da cabeça. Esse homem se tornou um mendigo moribundo da noite para o dia. Então ele clama o inesperado. Em Jó capítulo 3, verso 3, ele diz: maldito o dia que eu nasci. Maldita a noite em que disseram: já nasceu, é homem. Que aquele dia, o dia que ele nasceu, vire escuridão. Que Deus lá do alto não se importe com ele e que nunca mais a luz o ilumine. Foi esse o estado de Jó. A amargura dele era tão grande, em razão de tudo o que aconteceu com ele, que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. A dor que ele estava passando era tão grande, as aflições, os traumas de Jó foram tão agudos que ele desejava nem ter nascido, nem ter vindo à terra. Aqui ele não está dizendo que ele pede a morte. Ele sequer queria ter nascido. Jó era um homem rico, abençoado, tinha filhos, tinha tanta coisa. Mas a dor que ele estava sofrendo era tão grande que ele nem se lembrava das alegrias que ele viveu. Ele amaldiçoou o seu dia. A mesma coisa aconteceu com Jeremias. Jeremias também foi tomado de uma depressão, porque o seu ministério não tinha resultado. Ninguém ouvia as profecias. Quanto mais Jeremias falava, mais o reino se corrompia. Então Jeremias foi perseguido, preso, açoitado, foi colocado no poço, ao ponto de Jeremias se desiludir com o mundo, com a vida, com tudo, e dizer: maldito o dia que eu nasci. Jeremias capítulo 20, verso 14. Não seja bendito o dia em que me deu a luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-se com isso grandemente. O mesmo se deu a Jeremias. Depois de tantos anos de decepção e frustração, e depois de tanta perseguição e opressão, esses homens vacilaram na sua fé. E esses homens deixaram a depressão, a angústia tomarem o coração e entenderam que não tinha razão para eles estarem aqui e que seria melhor eles não terem vindo à terra. O mesmo também com Elias. Elias, depois de tudo que ele fez, pregou, fez o céu fechar, se cerrar e não cair águas, depois orou para que chovesse, matou os profetas de Baal, tudo.
Mas aquilo não mexeu com Jezabel nem com Acabe. Jezabel ameaçou ele. Elias ficou tão frustrado que no capítulo 19, verso 4 diz: ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, de uma árvore, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor que os meus pais. Talvez eu esteja me dirigindo para algum Elias, para algum Jó, para algum Jeremias, que está nesse estado de angústia, e gostaria de não ter vindo à terra, e não ver mais sentido nem alegria na vida, e quer desistir, quer desaparecer. Se pudesse, desapareceria, não tem mais ânimo para fazer nada do que faz, trabalhar, estudar, ir na igreja, ministrar, cuidar da casa dos filhos, nada em ambiente social te interessa mais. Talvez seja esse o seu quadro. Mas, queridos, eu quero dizer para você, não fale isso. Não amaldiçoe o dia que você nasceu. Não faça isso. A Bíblia diz que você não nasceu nem de carne, nem de sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Se você veio à terra, você é fruto do sonho de Deus. Deus tem um propósito para você e por isso te trouxe aqui e trouxe você esse vídeo, trouxe você a fé. Jó questionou a Deus, ficou daquele jeito. Elias questionou a Deus, Jeremias, mas no final eles entenderam todo o propósito. Eles estavam sendo provados. Deus restituiu em dobro tudo que tinha. E Jó conheceu a Deus, porque ele dizia: eu só conhecia de ouvir falar, agora meus olhos veem. Então todo aquele sofrimento tinha um propósito grandiosíssimo que ele entendeu. Assim é com você. Você não está aqui como um zero à esquerda, você não está aqui como um figurante, não está aqui sem sentido. Sua vida tem sentido, é só uma fase difícil que você está passando. O mesmo com Jeremias. As profecias todas de Jeremias se cumpriram. E ele é um dos maiores santos do Antigo Testamento. Fique em paz. E no caso de Elias, para você vencer isso, olha o que aconteceu. Ele deitou debaixo da árvore e dormiu. Mas eis que um anjo chegou até ele e tocou-lhe e lhe disse: levanta e come. Ele olhou junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e brasa e uma botija com água. Comeu e bebeu. E levantou-se e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Você precisa comer. O que foi usado para restaurar Elias? Um anjo veio até Elias, tocou, comunicou com ele, deu de comer, ele foi revitalizado e fortalecido. Eu estou enviando essa palavra para você. Coma da palavra, se alimente da palavra, das misericórdias de Deus, das promessas de Deus, a presença de Deus que está aí dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e tudo isso está trabalhando para o seu bem, para um início doloroso, mas um final feliz, um final triunfante. Se alimente dessa palavra, se fortaleça e erga-te, e com a força dessa palavra caminhe uma longa jornada ainda. Vale a pena viver. A vida é um dom de Deus, Ele nos deu a vida, vivemos para Ele, para a glória dEle. Nossa vida está nos seus decretos e ela tem um propósito que você pode não entender agora, mas você entenderá. Viva bem, viva feliz e viva para a glória de Deus. Eu sei que o mundo que a gente vive é mau, e eu sei que nós temos muitos motivos para chorar, para derramar lágrimas, para nos entristecer e nos angustiar. É um mundo marcado pelo pecado, a queda e todos os seus efeitos, que são drásticos e terríveis. Portanto, motivo para chorar, para se queixar, não falta, ok? Entretanto, ninguém, meu irmão, principalmente o crente, não pode ser feito só de tristeza, só de reclamação, só de angústia, por mais que as circunstâncias assim te levem.
e que seja legítima as suas queixas e tristezas. Deus não nos criou, não nos formou e não nos salvou para sermos criaturas melancólicas, depressivas, pessimistas o tempo todo. Muito pelo contrário, o cristão deve ser marcado também pela alegria, pelo entusiasmo. Ele precisa ser uma pessoa radiante. Afinal de contas, ele passa as mesmas coisas que o ímpio passa. Nós vivemos no mesmo mundo, não vivemos? Mas nós temos o que eles não têm. Nós temos Cristo, a esperança da vida eterna, a salvação, o perdão. O Espírito Santo mora dentro de nós. Portanto, nós temos o dever de sermos felizes, alegres. Está escrito aqui em Filipenses 4:4, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Numa versão mais atualizada está escrito alegrai-vos. Veja só, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo, veja só, faz isso no capítulo 4 e no 3 também. Faz esse pedido aos filipenses. Sejam felizes, sejam alegres, filipenses. Por que Paulo está dizendo isso? Paulo, ele rejeita, Paulo nega, é indiferente à realidade do mundo dos filipenses? Não. Mas ele está dizendo, escrevendo uma carta que é chamada Epístola da Alegria, para dizer a eles, por mais que tenham adversidades, tribulações, vocês têm muito a se alegrarem. Da mesma forma nós, e Paulo começa a relembrar a eles o que Cristo havia feito por eles, o que Cristo estava fazendo por eles e o que Cristo ainda iria fazer por eles. Isso é motivo de se alegrar. Por que temos que nos alegrar? Veja só, primeiro, pelo passado, o que Cristo fez conosco. Estávamos mortos, agora estamos vivos. Ele nos reviveu, Ele nos deu vida. Estávamos perdidos e fomos achados. Não achamos Ele, Ele nos encontrou. O perdido era nós e não Ele. Isso Ele fez no passado. Estávamos cheios de culpa, Ele removeu nossas culpas. Ele apagou os nossos pecados. Ele nos salvou. Ele resolveu o nosso problema jurídico. Tínhamos uma pena, uma dívida junto ao Pai, e Ele quitou essa dívida. E nós fomos no tribunal de Deus absolvidos. Éramos forasteiros, éramos bastardos, nos tornamos filhos. Passado. Agora no presente. Ele não só nos salvou, nos perdoou no passado, como agora no presente, Ele nos santifica. Ele cuida de nós. Ele provê para nós tudo o que é necessário para viver nessa terra. Temos o cuidado de Deus, temos a proteção de Deus, temos a direção de Deus, temos os livramentos de Deus, tudo isso no presente. Tanto é que ele vai dizer, aquele que começou boa obra é fiel para completá-la, Filipenses 1:6. Ele continua agindo em nossas vidas hoje. Terceiro, por aquilo que Ele ainda vai fazer, temos que nos alegrar. Futuro, Ele vai voltar, Ele vai nos buscar. Se estivermos vivos, Ele vai nos arrebatar. Se estivermos mortos, Ele vai nos ressuscitar. E Ele vai nos glorificar, dar corpos imortais, indestrutíveis, que não envelhecem, que não adoecem, que não se entristecem, que não morrem. Esses são os 3 motivos, pelo menos, porque Paulo diz para nos alegrar. Quer tantos outros? Por exemplo, o Espírito Santo. Eu vou para o Pai, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vier, o Espírito da verdade, que habitará, estará convosco para sempre. O Espírito Santo está em nós, e um dos frutos do Espírito é alegria. O que isso quer dizer?
que a nossa alegria não é fruto se eu ganhei uma casa ou não, se eu comer picanha ou ovo frito, se eu ficar com saúde ou doença. O fato do Espírito Santo habitar em nós nos dá uma alegria que independe da nossa condição nesse mundo. É uma alegria de termos sido reconciliados com Deus, ter sido feitos novas criaturas. Esse espírito da alegria habita em nós. Essas são as razões porque você tem que ser feliz. Aí, quanto aos seus perrengues atuais, todas as tribulações de todos os portes e graus, sejam quais forem, ainda assim você tem que ser feliz, porque Deus conhece todas elas, cuida de todas elas, sabe de todas elas e vai te livrar segundo o seu tempo e a sua vontade, e nenhuma delas prevalecerá sobre você. Aí tem que dar risada. Mesmo neste mundo cruel, em trevas, mesmo em face de grandes desafios e problemas, que o seu coração encha de júbilo, alegria, coragem. Viva, meu irmão, viva a vida. Seja cheio de Deus. Fale do amor de Deus. Aproveite as oportunidades. Tira essa carranca da cara, esse mau humor, esse pessimismo. Olhe para Jesus, que morreu, ressuscitou, venceu todos os nossos inimigos e concedeu essa vitória a nós. Então, se alegre nesse dia.